Bom dia. Então, vamos começar pelo primeiro exemplo, tá? Da quarta-feira. A Fernanda tinha comentado aí que o delta T dela, da média MLDT, né, deu zero. Na verdade, Fernanda, quando o delta T é igual, tá? Por exemplo, naquele caso, T4 menos T1 e T3 menos T2 dava o mesmo valor, né? Então, o que acontece? O ΔT vai ser a própria diferença de temperatura em cada um dos lados. Então, se a diferença de temperatura de um lado é igual à diferença de temperatura do outro lado do trocador de calor, o ΔT ml vai ser o próprio ΔT de cada um dos lados. Ficou claro? Então, aqui mostrando, né, deixa eu ver se dá para ver aí, o ΔT ml dos dois lados é igual. 49,9. Então você usa como ΔTml o próprio ΔT, tá? E aí você vai obter a área lá de 2,36 mais ou menos metros quadrados para o trocador de calor, a área de troca térmica. Certinho? Mais alguma dúvida do exemplo anterior? Tranquilo, né? Segundo exemplo, vocês chegaram a ver? Alguém fez? Tá, vamos ver então. Vamos dar umas dicas aí de resolução, né? O evaporador, então, tem algumas diferenças com relação, claro, né? Cada equipamento tem seu funcionamento, né? Então, deixa eu relembrar ele aqui. Vocês estão vendo aí, né? Esse é o fluxograma do nosso exercício, tá? Então, a gente tem o suco entrando aí, a uma certa concentração. Ele entra no evaporador a vácuo, esse evaporador está a 47 kPa, evapora uma certa quantidade de água para concentrar esse suco, né? E para concentrar esse suco, nós utilizamos vapor, né? Esse vapor entrando na corrente 7, saindo na corrente 8, sendo que esse vapor está a 200 kPa. 200 kPa pela nossa tabela, a temperatura do vapor é 120. Então aqui entra o suco, evapora a água, aqui sai o suco concentrado na corrente 3. Esse suco concentrado vai ser resfriado num trocador de calor, num resfriador, tá? Entre a corrente 3, o suco, sai a corrente 4. Para resfriar esse suco, nós utilizamos aí água fria em contracorrente. Entra na corrente 5, sai na corrente 6. Então esse é o fluxograma aí do nosso processo desse segundo exemplo, tá? Então nós temos um evaporador e nós temos um resfriador para resfriar aí esse suco, tá? O que mais nós temos no enunciado? Nós sabemos que esse evaporador aqui é a vácuo, né? Ele está a uma pressão de 47 kPa. Então, se ele está nessa pressão de 47 kPa, nós temos que olhar na
tabela termodinâmica, e nós vamos ver o quê? Que a essa pressão, a água entra em ebulição a 80 graus Celsius, tá? Ela está abaixo da pressão atmosférica, então ela não vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, ela vai entrar a 80. E ela vai então evaporar, ok? Tranquilo o fluxograma aí? E as considerações? A questão aqui, pessoal, eu deixei a tabela de novo aqui, né? Vocês veem que para 47 kPa, tá aqui, ó, 47 kPa, a temperatura de ebulição da água é 80, tá? E para 200 kPa, né, aproximadamente 198 aqui, ó, a temperatura de ebulição é 120, tá? Então é isso, né? Esclareceu, Fernando? Era essa a dúvida ou era outra? Fernanda, tá aí? Então, professor, responde no chat. Era essa mesmo, obrigada. Ah, tá. Ah, é que eu não cheguei aqui, é verdade. Então, vocês querem que a gente continue ou vocês resolvem sozinhos aí depois? Se quiser, a gente continua. Por mim, pode continuar. Então tá bom, a gente tem um tempinho aí, né? Então vamos. Então, como eu falei para vocês, né? A primeira coisa é fazer o fluxograma, tá? Depois é ver as hipóteses. Quais serão as hipóteses desse exercício aí? A primeira hipótese é que nesse evaporador aqui, essa corrente 2, ela tem apenas água, evapora só água, tá? Outra coisa, aquela mesma consideração que a gente fez no exercício anterior. Esse vapor aqui entra a 120 graus Celsius, vai esquentar o suco e sai como líquido saturado. Então, se ele sai como líquido saturado, se ele entrou a 120, ele vai sair também, tá? Vamos ver se temos alguma hipótese. Aqui nós vamos admitir, tá? Não fala no enunciado, que esse suco entra a temperatura ambiente, tá? Outra coisa que a gente vai admitir aqui como hipótese. Olha, imagine, né? Você entrou com um suco a temperatura ambiente. Ele vai ter que entrar em ebulição e evaporar. A gente viu que ele evapora a 80 graus Celsius, evapora a água que está no suco, tá? Então a gente vai admitir, como hipótese, equilíbrio térmico. Isso quer dizer o quê? Que em todo evaporador aí, o suco vai estar à mesma temperatura. Logo, se T2 é 80, é lógico a gente admitir o quê? Que T3, que é a temperatura do suco concentrado, também é 80. Concorda? Você pegou o suco a temperatura ambiente. Você aqueceu o suco.
até 80 graus Celsius, para evaporar a água, faz sentido considerar o quê? Que esse suco também vai sair a 80. Então, equilíbrio térmico, T2 é igual a T3. Então, essas seriam as hipóteses, tá? O suco que está na temperatura ambiente, não evapora 100% água, o resfriador não altera a composição, sem perdas dos equipamentos, o vapor sai como líquido saturado, vamos utilizar o CP do suco e da água constantes, e equilíbrio térmico no evaporador, T2 é igual a T3. Tranquilo? Estão acompanhando aí? Podem falar, tá? Então, a gente tem as hipóteses e vamos partir para o primeiro, né? Vamos partir para a modelagem matemática, tá? Aqui, pessoal, nós temos as incógnitas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, se eu não me perdi. Ah, não, aqui acho que está com errinho aqui, né? Acho que nós temos o x1. Deixa eu ver aqui no enunciado. Nós temos a concentração inicial, tá? Então, coloquem um asterisco nesse x1 aqui, tá? Então, na verdade, nós temos o x1 conhecido. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 incógnitas, tá? Nós temos 12 variáveis com valor não conhecido. Então, vamos partir agora para o primeiro, né? Vamos pegar o evaporador. Vamos fazer a modelagem no evaporador, tá? Aqui nós temos dois componentes, né? Então, aqui faltou colocar também 1, sólidos, 2, água, tá? Então, vamos fazer o balanço de massa global aqui no evaporador. W1 é igual a W2 mais W3. Tá? Isso é o balanço de massa para a corrente que está entrando aqui de suco. W1, W2 mais W3. E vamos fazer o balanço de massa para o vapor. Todo vapor W7 é igual a W8. Tá? E como essa corrente aqui tem dois componentes, vamos fazer o balanço de massa de sólidos. W1x1 é igual a W3x13. Tá? Então, esse é o balanço de massa evaporador. Tá? A corrente 2 não tem sólidos. Então, o x12 é 0. Então, não aparece aqui. Então, a gente tem aqui o balanço de massa global, balanço de massa de sólidos e o balanço de massa do vapor. Tá? Nós temos aí no evaporador essas três equações independentes para o balanço de massa. Certo? Agora, vamos fazer o quê? O balanço de energia, tá? O suco entra aqui. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fornecer energia suficiente para esquentar esse suco e para evaporar essa água.
Essa energia para esquentar o suco e para evaporar a água vem da onde? Quem que foi nessa energia para esquentar o suco e evaporar a água? O vapor, tá? Então, o vapor, que é a corrente 7, entra aqui encamisado nesse evaporador, aquece o suco e evapora a água, tá? Então, como é que fica pra gente? Como é que fica isso aqui? Primeiro a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fornecer calor sensível para esquentar o suco. Então a gente tem essa massa de água, que vai ser o quê? W1 vezes o Cp do suco, T2 menos T1, porque o suco tem que chegar até a temperatura T2, que é igual a W1, Cp do suco, T2 menos T1. Mas a gente quer só esquentar o suco, pessoal? Não. Além de esquentar, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que evaporar uma quantidade X de água, que é W2. Então, mais W2, calor latente de vaporização da água a 80 graus Celsius. Certo? Essa energia vem do vapor. Então, QE é igual a W7 vezes calor latente de vaporização, de condensação desse vapor aqui a 120 graus Celsius. Tá? E além do mais, a gente vai, depois a gente vai querer dimensionar esse evaporador. Então, equação de dimensionamento. QE é igual a U área delta T. O delta T do evaporador, como é que ele é definido? Ele é definido pela temperatura do vapor menos a temperatura do evaporado. Então, nós temos aí equações de energia e uma equação de dimensionamento. Tá? Então, aqui a equação 4 é a equação, primeiro, para esquentar o suco e depois para evaporar. Essa energia vem de onde? Vem do vapor. E aqui a equação de dimensionamento. Então, nós temos aí as 6 primeiras equações. Tá dando para acompanhar aí? Certo? Podemos dar sequência? Agora, então, a gente parte para o trocador de calor. Tá? Trocador de calor, balanço de massa. Como não tem perda, W3 é igual a W4 para o suco, né? Para a água, W5 é igual a W6. Toda a água fria que entra aqui, troca calor e sai na corrente 6. Ok? Como a gente tem aqui no trocador de calor não tem evaporação, né? Então a gente vai ter apenas calor sensível. Então, QR vai ser W3, CP do suco, T3 menos T4.
essa energia aí que o suco perde, a água ganha. Então a água vai ser QR, W5, CP da água, T6 menos T5. Equação de dimensionamento, QR é igual a UR, AR, aqui no caso, né, é ΔTmL, porque o resfriador é um trocador de calor. O ΔTmL, para trocador de calor, no caso aqui é contra a corrente, o que está de um lado menos o que está do outro sobre o ln dessas diferenças aí. Tá? Então aqui nós temos o equacionamento. Essas últimas 6 equações são referentes ao resfriador. Então aí nós temos 12 incógnitas. 12 incógnitas, 12 equações, grau de liberdade é igual a zero, a gente consegue resolver esse exemplo aí. Só montar a matriz, né, para ver a sequência de cálculo. Tranquilo? Então agora, só vocês resolverem aí, tá? E a gente depois pode esclarecer se vocês tiverem alguma dúvida. Agora é só a parte matemática mesmo, né? Só fazer os cálculos. Tá? Bom, eu vou dar uma olhada aqui se eu acho aqui na minha sala a resposta desse exercício aí, tá? E assim que eu encontrar, ou se eu não encontrar, depois eu faço, resolvo de novo e passo para vocês aí, para vocês conferirem os resultados. Então, do réu 3, acho que é isso, né? Eu vou montar uns exercícios aí para passar para vocês na segunda-feira. E vocês têm até o final da semana que vem aí para entregar. Para entregar aí o réu 3. Tá? Mais alguma dúvida? Professor, aí os exercícios dessa réu é só esses que você vai disponibilizar na segunda? Isso. Eu vou montar uma lista aí, 2, 3, 4 exercícios, tá? E aí vocês têm a semana para resolver, tá? Na verdade, aí essa semana foi só para vocês fazerem os exemplos mesmo, né? Terem contato aí com esses balanços de massa de energia, equação de dimensionamento. E a lista vai ser parecido com o exercício que vocês fizerem com esses exemplos, tá? Nada muito fora disso. Tranquilo? Então eu vou interromper aqui.